Nós queremos falar hoje com você sobre algo que o Espírito Santo nos tem mostrado, sobre a razão do porquê muitos não têm avanço, mesmo vindo à terapia do amor, mesmo vindo aqui ao templo, em outras reuniões, não tem tido avanço. Por que não tem tido avanço? Nós vamos entender isso hoje. Por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós temos dito a você, para você ter resultado, você tem que vir, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não é obedecer a gente, a mim, é a palavra de Deus. Então, se você não vem, você não vai ouvir a palavra, você tem que vir. Estar aqui é diferente, porque você está no ambiente da fé, você está focado nas coisas de Deus. Por isso, estar na casa de Deus é honrado por Ele com uma promessa, quando Ele disse: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei no meio delas. Então Ele tem uma promessa específica para aqueles que se reúnem em nome dEle. Deus está em todos os lugares. Você pode orar em casa, você pode ler a Bíblia em casa, você pode buscar a Deus em qualquer lugar, mas quando você tira o tempo para se reunir com outras pessoas da mesma fé, no mesmo objetivo, em nome dEle, Ele honra essa sua atitude, se fazendo presente de forma especial ali. E é o que está acontecendo aqui agora. Então você tem que vir, você tem que ouvir, prestar atenção, para você entender a palavra. É por isso que nesta hora da coceira, da cansaço, da sono, alguém faz uma coisa na sua frente e desvia sua atenção, porque o diabo não quer que você ouça a palavra, porque é a palavra que vai te libertar, é a palavra que vai mudar a sua vida, não é a oração. Oração é importante, mas sem o entendimento da palavra, o recebimento dela de bom coração, com fé, e a prática dela é que a sua vida muda. A palavra de Deus é viva e eficaz, está escrito. Não é palavra de homem, não é conselho de pessoas, é palavra dele. Ela é viva e eficaz, quer dizer, tem espírito. Quando ela sai do altar, ela tem espírito, ela entra em você quando você ouve. E se você obedecer, que é a terceira parte, se você obedecer essa palavra, ela muda a sua vida. Então, se você não deixar de praticar essas 3 coisas, vir, ouvir e obedecer, você vai ver o resultado. Vamos ouvir agora, vamos ver a palavra de Deus sobre este assunto que nós vamos falar com você hoje. Vamos ver o que está escrito nesta passagem. Olha o que Deus diz: inclinai os vossos ouvidos. Quer dizer, ouvir, presta atenção para ouvir. E vinde, olha o vir, vinde a mim, você tem que ir até Deus. E ouvi, e a vossa alma, o quê? Viverá. Então você tem que ouvir, você tem que vir, porque convosco farei uma aliança perpétua. Quando Deus fala em aliança, é muito fácil falar com vocês aqui da terapia sobre aliança, porque todo mundo que é casado ou que quer casar entende o que é aliança. Aliança é um pacto que você faz, onde você tem deveres, como no casamento, você tem deveres, você tem obrigações, e você também tem direitos. Então você tem deveres, compromissos que você tem que honrar com a outra pessoa, mas você também tem direito de receber da outra pessoa o que é devido a você, o que foi concordado nesse pacto, nesta aliança. Então, por exemplo, quando eu fiz aliança com a Cristiane, quais foram os deveres aos quais eu me submeti, com os quais eu me comprometi com ela? Meu dever para com ela, ser fiel, não é um favor, é dever.
eu devo à minha esposa fidelidade, eu devo à minha esposa atenção, ser companheiro, amigo dela, estar com ela, eu devo isso, é o meu papel de marido, eu devo a ela segurança, apoiá-la, eu a tirei da casa dos pais, eu tenho que dar no mínimo o que os pais dela davam a ela, eu tenho que cuidar dela, o papel do marido é o papel de cuidador da esposa, são deveres que eu tenho, mas eu também tenho direitos, como ela tem os direitos dela, os meus deveres são os direitos dela, e os deveres dela são os meus direitos, deu para entender? Isso é uma aliança, ela deve a mim o direito que eu tenho da parte dela, que ela tem que ser minha auxiliadora, ela tem que crer em mim, ela tem que me ajudar, tem que ser companheira, acreditar em mim, nos meus projetos, ela tem que me apoiar, ela é auxiliadora, é o papel que Deus deu para ela. Além de tudo que eu também devo a ela, que ela deve a mim, como fidelidade, atenção, carinho, inclusive a Bíblia fala do sexo como dívida, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Eu devo à minha esposa satisfação sexual, ela deve a mim satisfação sexual, está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios 7, depois você pode ler. O sexo é uma dívida, o ouvir, que nós falamos recentemente aqui, é uma dívida. Então muitos aqui estão quebrando a aliança do casamento, porque estão falhando com seus deveres e obrigações. Quando você falha nos seus deveres, então você rompe a aliança, você quebra a aliança. É como você para de pagar o seu aluguel, onde você tem uma forma de aliança, um contrato de aluguel com o dono da casa. Se você para de pagar o contrato, o aluguel, você rompe aquele contrato e ele pode te mandar embora dali, porque você falhou com a sua parte. Então a aliança, quando Deus fala aqui, porque convosco farei uma aliança perpétua, vou colocar a minha palavra, eu vou empenhar a minha palavra por vocês, eu vou cumprir o que eu prometi, o meu dever, as minhas promessas, o que eu prometi para vocês, eu vou cumprir. Eu quero fazer uma aliança, para que vocês tenham certeza de que o que eu prometi, eu vou fazer na vida de vocês. Deus quer fazer isso, Deus quer casar com você, Deus quer cumprir na sua vida o papel dele, Ele quer, e olhe, nesse casamento, quem sai ganhando? Quem sai ganhando no casamento entre o ser humano e Deus? Quem sai ganhando? O ser humano, porque Deus tem muito mais para dar para a gente do que a gente para Ele. É como uma pessoa rica, bilionária, uma pessoa que tem tudo, casasse com uma pessoa paupérrima, assim no plano humano, materialmente falando. Então Deus quer, mesmo tendo tudo, mesmo sendo muito maior, Ele quer casar com a gente, Ele quer casar, Ele quer repartir o tudo que Ele tem com o nada que a gente tem. Ele quer fazer essa aliança, mas se essa aliança tem condições, vamos aqui ver. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, quer dizer, há um limite. Se você não aproveita o tempo, se você não aproveita enquanto ele está disponível, você pode perder a chance. Quer dizer, segundo a palavra de Deus, existe sim o tarde demais. As pessoas ouvem falar aí fora, nunca é tarde demais. Não, às vezes é tarde demais. Há um período em que você tem que aproveitar a oportunidade. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Aí entra as condições, que você tem que buscar, você tem que invocar.
deixar o seu caminho. O ímpio, quer dizer, o pecador, o que vive no erro, tem que deixar o seu caminho. O homem maligno, o quê? Os seus pensamentos. Veja que até pensamentos nós temos que deixar para poder fazer aliança com Ele. Deixar certos pensamentos, certas formas de pensar. Senão, não há casamento. Por exemplo, novamente, não dá para ficar casado com uma pessoa quando os seus pensamentos não batem. Ou dá? Vocês têm que alinhar os pensamentos. Enquanto a Cristiane pensava de um jeito e eu pensava de outro, não adianta. Vocês podem vir na terapia do amor, orar, ler casamento blindado, vocês podem buscar aconselhamento. Se você não estiver disposto a abrir mão de certos pensamentos que não estão funcionando para você, que esse é o teste. Para que eu vou ficar abrigando, me apegando a um pensamento que não funciona para mim? Não tem me servido, não tem resolvido o meu problema. Por quê? Para que eu vou me apegar a um pensamento assim? Só por burrice. Só por burrice. Por quê? Se eu tenho seguido uma linha de pensamento, e essa linha de pensamento me tem levado ao fracasso, eu só preciso usar um pouquinho da inteligência e dizer: deve haver uma forma melhor. Amém? Então, enquanto nós ficamos apegados aos nossos pensamentos, e não queríamos deixar os pensamentos contrários, e adotar pensamentos melhores, nós não nos acertamos. E por isso Deus diz aqui: deixe o ímpio o seu caminho. Quer dizer, você tem que deixar certas coisas que você está fazendo. O homem maligno, os seus pensamentos, e se, o quê? Converta, quer dizer, se volte para Deus, ao Senhor, que se compadecerá dele, quer dizer, Deus vai ter misericórdia. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então preste atenção, eu quero falar com você exatamente sobre essa questão dos pensamentos, hoje. O que nós temos visto no meio de muitos aqui? O que nós temos visto? A razão por que muitos de vocês não avançam na fé, não conseguem o resultado que queriam. Quando nós falamos de pensamentos, nós estamos tratando de espírito. Pensamento está ligado a espírito. Espírito. Quando eu falo de espírito, eu estou falando de ideias, de pensamentos, de crenças. Qual é a principal forma, por exemplo, que o diabo trabalha no mundo? Qual é a principal forma que ele trabalha? Ele trabalha com pensamentos. O diabo promove ideias contrárias às ideias, aos pensamentos de Deus. As pessoas abraçam esses pensamentos e por esses pensamentos elas adotam comportamentos. E vão se destruindo e destruindo outras pessoas. Vocês estão acompanhando? O diabo trabalha com o quê? Pensamentos. Ele joga uma ideia, por exemplo, uma ideia, uma de tantas que ele usa para destruir a vida amorosa das pessoas. Ele diz assim: casamento é uma ideia antiquada,
Casamento é uma desgraça. Para que casar? Eu não quero casar, não. Casar para quê? Para viver igual meu pai e minha mãe, que se matavam? Para viver igual fulano, meus irmãos? Casamento? Eu não quero me casar. Então ele mostra alguns fatos isolados, ele tira fatos isolados para apoiar os seus argumentos. Os pensamentos do diabo são sempre apoiados por argumentos, por fatos parciais. Ele não te dá a história completa, ele te dá uma faixa, uma prova, e você forma a sua ideia em cima daquela prova, e não considera o resto. Então ele mostra para você o casamento dos teus pais, fracassado, o casamento da tua irmã, do teu irmão, fracassado, tuas amigas, divorciadas. Então ele chega para você, está vendo? E olha, você namorou aquele rapaz, te traiu. Casamento, sabe de uma coisa? Você deve casar com o teu trabalho. Casa com o teu dinheiro, porque o dinheiro vai te servir. Uma ideia, um pensamento. Basta você abraçar esse pensamento. Basta. Você não precisa, desculpa, Cristiane, eu estou no embalo. Desculpa. Você não precisa manifestar com demônio. Você não precisa manifestar com demônio. Você não precisa, na hora da oração, passar mal e o pastor colocar a mão na tua cabeça e você está lá, aquelas coisas que você vê aqui. Você não precisa, o diabo não precisa, ele não trabalha só assim. Ele só precisa que você abrace o pensamento dele, só isso. Porque se você abraçar o pensamento dele, você vai fazer o que ele quer. Você vai agir como ele quer que você haja. Porque antes de você agir, você pensa, você acredita, você abraça uma ideia que apoia aquele comportamento, aquela ação. É só o que ele precisa. Então o diabo trabalha primariamente na fábrica de pensamentos falsos, na fábrica de ideias falsas, e ele promove essas ideias. Ele tem muitos promotores dessas ideias nas novelas, nas celebridades, nos filmes, na internet, nas revistas, no WhatsApp, nas rodinhas de amigos, nas redes sociais. Ele tem muitos divulgadores das suas ideias falsas. Sim ou não? Porque são as ideias dele que prevalecem no mundo. Porque as pessoas querem ouvir essas ideias. Ele trabalha dos dois lados. Ele promove as ideias, ele bota essas ideias na cabeça e nos lábios das pessoas de influência, celebridade, gente famosa, etc., que todo mundo segue, tem muitos seguidores. Então fica uma ideia bonita, é uma ideia ridícula, mas ele faz a coisa bonita. A coisa parece bonita, é moda, é bonito. É bonito falar, casar? Não, eu não quero casar, é bonito. Porque tem um ar de liberdade, tem um ar de independência. Eu não quero casar. Tem um ar de, eu posso, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, eu não preciso, etc. Então tem um ar bonito, ele dá uma roupagem bonita na coisa. E todo mundo, quem não pensa, abraça, aceita os pensamentos do diabo. Então aí, assim ele controla a sociedade, assim ele controla as pessoas, assim ele destrói casamentos, assim ele destrói famílias, destrói pessoas, destrói vidas. Por quê? Porque ele plantou a ideia dele, a semente dele dentro das pessoas. Então o que acontece, porque muitos aqui não prosperam, não alcançam o resultado das suas orações? Você quer a verdade? Você quer o tapa da verdade ou o beijo da mentira? Quer o tapa? Preparem. Sabe por quê? Porque muitos de vocês aqui estão endemoniados. Muitos de vocês aqui estão endemoniados. Vocês não manifestam. Vocês não manifestam e nunca vão manifestar. Vocês não vão manifestar na hora da oração forte. E não precisa. Mas vocês estão endemoniados porque vocês abraçam pensamentos do diabo e resistem aos pensamentos de Deus. Vocês não abandonam os pensamentos malignos. Vocês não abandonam. Deus fala a palavra, porque a palavra é o pensamento de Deus. Deus fala a palavra e você resiste. Mas não é você que resiste, é o diabo que está em você,
que faz você ficar debatendo comigo enquanto eu estou falando aqui, ele está falando aí no teu ouvido e fala para você assim: não é bem assim, não é bem assim não. É ele que está levando você a esse pensamento, é ele que está levando você a essa crença errada que você tem. Quando você olha para o teu marido e você olha para ele com desprezo, você olha para ele com desdém, você mulher, você esposa que está aqui supostamente para lutar pelo seu casamento, mas você olha para o teu marido assim com desdém, você olha para ele e o pensamento que você tem dele é assim: coitado, está nojo desse homem, tenho nojo desse homem, não sei porque que fui casar com ele. Esse pensamento é de quem? Mas você pensa isso, muitas aqui pensam isso, muitas aqui entretém esse pensamento na cabeça com respeito ao marido. Você olha para o teu marido, você tem nojo, você tem desprezo por ele. Você olha os homens das outras, os maridos das outras, e você admira, você tem inveja. Você olha o marido da outra e você tem inveja, você fica desejando estar no lugar dela. Esse pensamento, essa crença aí que você tem, é o diabo que está no teu corpo, é o diabo que está na tua mente, mas você não aceita, porque é muito feia essa verdade, é muito feia, mas está escrito lá: pensamentos malignos, está escrito lá. Você tem pensamento do diabo na sua vida, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, como o céu é da terra, mas você fica pensando aqui embaixo, você não quer os pensamentos de Deus, então Deus não pode mudar a tua vida. Enquanto você abraça os do diabo e rejeita os de Deus, quem domina a tua vida é o diabo e não Deus. Você pode vir no templo, você pode fazer o que você quiser, você vem aqui, mas você permanece agarrado aos pensamentos do diabo. Quem domina a tua vida é o diabo, não é Deus. Deu para entender, sim ou não? Eu estou falando para você a verdade nua e crua. Eu estou falando para você a verdade porque eu estou cansado de ver muitos de vocês aqui perder tempo. Vocês vêm aqui perder tempo, muitos vêm aqui perder tempo, vêm e não resolve nada, passa anos da sua vida, anos, não resolve nada. Por que não resolve nada? Porque você é resistente, você não se despertou para o fato que o diabo plantou ideias na sua cabeça que até hoje não funcionaram para você, mas você tem orgulho dessas ideias, você tem orgulho desses pensamentos. Então, para você se libertar, para você vencer o problema de vida amorosa, você tem que primeiro entender: tem pensamentos em mim que são pensamentos do diabo. Eu tenho que rejeitar esses pensamentos do diabo, eu tenho que rejeitar essa maneira orgulhosa que eu tenho de ser. Deu para entender, sim ou não? Quando eu falava para a Cristiane: olha, é o meu jeito, eu não vou mudar, aceita, você me conheceu assim, aquele pensamento era de quem? Era do diabo, eu era pastor na igreja, mas o diabo conseguiu plantar uma ideia na minha cabeça, ele conseguiu colocar na minha cabeça que eu não ia mudar, que era o meu jeito, e que quando você nasce de um jeito, você morre daquele jeito. Eu acreditava nisso, eu usava isso nas minhas brigas com ela. Deus não podia mudar a minha vida, por quê? Porque a minha crença era: eu não vou mudar. Eu falava para ela: eu não vou mudar. E tem muitos de vocês aqui que falam isso, muitos maridos falam isso para a esposa, muitas esposas falam isso para os seus maridos, ainda que não haja razão nenhuma, não há razão nenhuma para você crer nisso. Eu não vou mudar, nasci assim, vou morrer assim. Mentira, eu mudei, conheço um monte de gente que mudou. Se fosse verdade que você nasce de um jeito e não tem mais jeito, que vai morrer daquele jeito, se fosse verdade isso, então um só mudando já ia desprovar aquele fato. A palavra de Deus fala que Deus muda, por isso ele fala: convertei-vos. Converter o quê? Converter o quê? É mudar. Ele está pedindo para você fazer uma coisa que é impossível? Você acha que é impossível? Não, ele está falando é porque pode, você pode. Se ele fala convertei-vos, é porque você que tem que mudar.
Não é Ele que vai te mudar, é você que tem que abandonar os seus caminhos. É você que tem que ser humilde e reconhecer, eu estou perturbado, eu estou endemoniado. Eu estou endemoniado. E é só aí que você vai ver mudança. É só aí que Deus vai ter abertura para entrar na sua vida. Quando você reconhecer, eu tenho entretido pensamentos do diabo na minha cabeça. Reconheça isso. Como é que eu vou saber que o pensamento que eu tenho é do diabo? Está aqui o padrão. É só você pegar o que você está pensando e comparar com o que Deus fala. Aqui. Se o que você fala, o que você pensa, o que você crê, não combina com o que está aqui, é do diabo. Puro e simples. Mas não pode ser a minha opinião. Não é a sua opinião. Não é a sua opinião, é a opinião do diabo. Ele colocou na sua cabeça a opinião dele. Dentro de você só pode haver a opinião de Deus ou do diabo. Só pode ouvir a opinião de Deus ou do diabo. Não existe essa questão de a minha opinião. Não, você pegou a sua opinião de alguém. Você pegou isso de alguém. E ou veio de Deus, da luz, do bem, ou veio do mal. Está bem claro isso? Desculpa. Eu fico pensando, né? Às vezes a pessoa pensa que o pensamento dela, ela não vê nada de errado no pensamento dela. Ela acha que o parceiro está pedindo não é necessário. Ele está pedindo muito, né? Por exemplo, você é um marido fechado, você não fala, você não é de falar. E a sua esposa já cansou de pedir você, fala comigo, conversa comigo, nós não temos diálogo. E você não vê assim, mas eu sou assim, eu cresci assim, na minha família. Aí você vai lá atrás e começa a falar que seu pai, a sua mãe, e isso e aquilo, e você justifica aquele seu jeito de ser, pensando assim, poxa, eu não vejo nada de errado com isso. Meu pai era assim. Eu não vejo nada de errado. Só que não interessa se você não vê nada de errado. Você está tendo um problema. Essa é a questão. Se você vê se é certo ou não, na verdade não interessa. A verdade é que você está tendo um problema por causa desse seu jeito. E se você está tendo um problema, é porque você vai ter que mudar esse seu jeito. Porque esse problema não vai se resolver simplesmente porque você diz que você não acha que está errado. Eu lembro que essa semana eu estava conversando com uma jovem e ela está há 20 anos na igreja. Ela praticamente cresceu na igreja. E ela fazia terapia do amor. Ela casou cedo e ela fazia terapia do amor. E ela estava me falando que ela não aceitava as orientações. Ela sempre questionava, ela sempre resistia. Mas não é bem assim. Eu não concordo com isso. Eu não acho que a mulher tem que ser assim. Eu não acho que tem que... não é bem assim. Ela sempre resistia e ela estava tendo problemas no casamento. É engraçado que as pessoas que resistem têm o maior exemplo, né? O maior exemplo na vida delas. Estão cheias de problemas. E estão falando, não, eu não acho, tal. E o que aconteceu? Perdeu o casamento. Divorciou. Jovem, 20 e poucos anos, divorciou. E ela estava falando para mim, poxa, eu sinto tanta vergonha, porque eu não conseguia enxergar isso. Tantos anos na igreja, tantos anos que eu fazia terapia do amor. Mas eu resistia às orientações. Eu só via os problemas do meu marido. Eu só olhava o que ele não fazia. Eu não via que eu estava tendo pensamentos errados a respeito de como eu deveria me comportar como esposa. E ela perdeu o casamento. Está divorciada. Está aí lutando de novo. Mas para você ver que não basta você vir aqui. Não basta você, sabe, pega esse envelope, vou pegar esse envelope, vou fazer essa oração, vou fazer esse propósito. Não basta você acompanhar a gente, ler o livro. Se você se você fica resistindo àquilo que você sabe que está causando problema na sua vida,
Você sabe que está, você sabe. Você está tendo problemas no seu relacionamento, no seu casamento. Você talvez é uma pessoa solteira. E você tem problemas em fazer amizades, você tem problemas com pessoas, você tem problemas em casa, com a sua mãe, com o seu pai, você não fala com a sua irmã. Você tem problemas, mas você não resolve esses problemas. Você não muda a sua forma de pensar. Então, quer dizer, você está resistindo àquilo que você precisa fazer para mudar? E você quer ver mudança na sua vida? Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, você vê que aí é por isso que muitas pessoas acabam desistindo, né? Desistindo de lutar, desistindo de vir aqui, desistindo de Deus, da fé. Elas culpam todo mundo, menos elas não conseguem se enxergar. Que esses pensamentos, essa forma de pensar sua, é que está fazendo você sofrer. Enquanto o Renato pensava daquela forma, eu pensava da minha forma, nós tivemos problemas dentro da igreja. Nós tivemos problemas no casamento. Quando eu falei para o Renato que do jeito que estava eu não ia aguentar mais, eu realmente estava pensando, meu Deus, eu vou ter que me separar do meu marido. É contra a minha fé, é contra os meus valores. Eu não casei para isso, mas eu não estou aguentando mais. Quer dizer, a gente chegou a um ponto que aquilo estava afetando a minha fé, os meus valores. Mas eu não conseguia me enxergar. O Renato não conseguia se enxergar. Eu apontava para ele e ele apontava para mim. E a gente não saía do lugar. Se o Renato tivesse mudado e eu não tivesse mudado, a gente também estaria com problemas. Então, você está aqui, às vezes, né, você está aqui sozinha, você vem aqui pelo seu marido. Mude você. Não pense que você vindo aqui, eu vou aprender para ir lá ensinar meu marido a ser marido. Eu vou ficar cutucando ele na hora que o bispo está falando lá, eu vou ficar cutucando ele para ver se ele aprende a ser marido. Essa é uma forma errada. Você está atrapalhando até o Espírito Santo. Quem tem que falar com o seu marido é ele, não é você. O que você está ouvindo do Espírito Santo? Será que ele está conseguindo falar com você porque você está tão preocupada do seu marido ouvir o que ele tem que falar, que você não está ouvindo? Então, por isso que muitas pessoas estão perdendo tempo. Porque Deus quer, a questão não é porque Deus não quer. Deus não está punindo você porque você errou, porque você, você errou muito lá fora, você traiu o seu marido. Não, Deus não pune, não. Você está aqui hoje, se você está arrependida, amém, Deus olha para frente, Deus não está punindo você. Você não está sendo abençoado porque você está resistindo a Ele. Não é Ele que está resistindo a você, é você que está resistindo a Deus. Então, concluindo, não existe problema de relacionamento, existe problema de pensamento. Se você mudar o seu pensamento, você muda o seu relacionamento. É mais fácil mudar o seu relacionamento do que mudar o seu pensamento. Os problemas que você traz aqui de relacionamento são bobagens. Mas por que você não consegue resolver as bobagens? Porque você não muda a sua maneira de pensar. Você se apega aos pensamentos do mal. E não se esqueça, enquanto um pensamento do diabo estiver habitando a sua cabeça, você está endemoniado. Você está endemoniado, endemoniada. Você está abrindo, você não tem ideia do que você está fazendo espiritualmente, abrindo o seu corpo espiritual para outros pensamentos ruins entrarem, porque um pensamento ruim vai atraindo outros pensamentos ruins. Agora você olha para o teu marido e tem nojo dele, daqui a pouquinho você começa a cobiçar outro homem, daqui a pouquinho um colega de trabalho te dá atenção, você começa a dar atenção para ele, começa a pensar, de repente, quem sabe, já que isso aqui já está morto mesmo, meu casamento está morto mesmo, meu marido não vale nada mesmo, quem sabe
o marido da outra vai me dar atenção, ele vai me entender porque a mulher dele é igual ao meu marido. Quer dizer, você começa com um pensamento do diabo e vai aceitando outros pensamentos do diabo. Se você não arrancar isso de dentro de você, não tem jeito. Não tem jeito. Mas não tem jeito não é porque Deus não quis, não. É porque você não quis Deus. Você não quis o jeito de Deus. Se a mensagem te ajudou, então faça alguma coisa a respeito. Não vai resolver nada se você simplesmente esquecer o que você aprendeu aqui. E se você quiser mais, você quiser se aprofundar no amor inteligente, na mudança total da sua vida amorosa, então esteja com a gente nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão, 8 horas da noite. Ou ao vivo, a transmissão pelo univervideo.com.